Olá, muito bom dia a todos que vão assistir aí a minha live aqui, a nossa live a resolução de conflitos conjugais. Resolução de conflitos conjugais. Eu vou falar hoje sobre adultério. Como é que você pode evitar o adultério no seu casamento? E hoje eu vou falar sobre essa questão do adultério, que é algo que está muito latente hoje em dia. Nós temos cuidado especialmente aqui de casais que estão vivendo essa situação de adultério no seu casamento. E eu quero aproveitar aqui esse momento até para que os casais ouçam, vejam e comecem a se preparar ou a evitar, né? Preparar para não entrar num adultério e comecem a ficar já atentos a alguns sinais são sinais do começo de um adultério. E isso é muito importante para você que quer ter um bom casamento, para você que quer glorificar a Deus, para você que quer viver debaixo da soberania e da proteção do Senhor, para você que quer viver uma vida de um casamento que agrade a Deus. E geralmente a gente ouve falar assim, as pessoas assim, é só um amigo meu, ela é só uma amiga minha, ou ele só um amigo meu, é um colega de trabalho. Nós ouvimos isso recentemente de uma jovem senhora casada que cometeu adultério e que caiu em adultério dizendo isso: é só um amigo meu, é só um colega de trabalho. Ou então, você já deve ter ouvido essa frase, né? Não, a gente casa com um amigo mesmo, né? Eu nunca vi ninguém assim adulterar com um inimigo. Se você conhece, me conta aí, mas eu nunca vi ninguém cometer adultério com alguém que seja seu inimigo. O fulano é meu inimigo lá no trabalho e eu vou adulterar com ele. Não, as pessoas adulteram com um amigo, com uma pessoa que conhece ou com alguma pessoa que conheceu. E esse adultério que começa com uma simples amizade, com simples gracejos, ele vai começar, ele dá alguns sinais que eu gostaria de alertar você, para que você não caia em adultério, e já dizer para você sobre quais são esses sinais. Antes eu queria ler o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 27, aliás, capítulo 5, verso 27 e verso 28, quando ele fala sobre o adultério. Jesus diz assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então Jesus estreita aí a lei, né? E interpreta de uma maneira correta a lei, porque eles diziam assim: olha, não adulterarás. Geralmente os fariseus estavam falando do ato em si, né? Do ato sexual. E Jesus vem e traz isso um pouquinho mais para aquilo que Deus queria realmente dizer sobre o adulto, quando ele disse não adulterarás. Deus queria dizer assim: se você olhar com intenção impura, você já adulterou. O adultério começa no coração, é cobiça da alma. Então, Jesus vem e diz: olha, não é só no momento em que você se deita com a pessoa, não é só no momento em que você tem relações sexuais com ela. Só do fato de você já pensar em alguma coisa, já intentar alguma coisa, já tiver algum pensamento impuro no coração, já cometeu adultério. Aí está um adultério, aí e precisa imediatamente ser corrigido
e pedido perdão, reconhecido e pedido perdão. Essa intenção impura que está dentro de nós, é a raiz do pecado dentro de nós, que nos torna impuros. E quantas vezes você já olhou para alguém com uma intenção impura? Quantas vezes você já olhou com alguém com outros olhos? Quantas vezes você olhou para alguma pessoa e já se imaginou tendo relações com ela, ou fazendo carícias nessa pessoa, ou desejando essa pessoa? Isso é adultério, segundo Jesus Cristo. Então, nós precisamos agora estreitar isso. Por quê? Lá em Tiago, capítulo 1, o apóstolo Tiago vai falar justamente sobre essa intenção impura do coração. Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14, ele diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado, presta atenção, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então é a cobiça do coração, a cobiça da alma, do pecado que habita em nós, que nos faz olhar para uma outra pessoa com uma intenção impura. Você quer então evitar o adultério? Comece a evitar esses olhares impuros. O próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 5 também, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas e se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas haverá em ti, né? Haverá em você. É preciso pedir a Deus olhos do bem, olhos que sejam olhos santificados, olhos que olhem como Deus olharia a outra pessoa. Então, para você evitar esse adultério, é preciso que você esteja atento a alguns sinais que eu vou passar a narrar para você, alguns deles aqui, tá bom? Primeiro sinal, que é um sinal de adultério, é quando você começa a esconder do seu cônjuge, começa a esconder mensagens, fotos, começa a esconder encontros que você teve com alguém, mesmo que seja um encontro que eu tive com uma colega de trabalho, nós saímos para almoçar, nós saímos depois do expediente do trabalho, nós fomos tomar um café, Você esconde isso do seu cônjuge. Esse ato de esconder já é o começo de um trabalhar do mal para que você cometa o adultério. Isso se chama, o que alguns estudiosos do comportamento humano chamam de adultério emocional, né? Você emocionalmente vai começando a esconder as coisas. Coloca uma senha no seu smartphone que você não dá para o seu cônjuge. Isso é uma coisa até impensada, né? Não existe senha para minha esposa. A minha esposa tem as senhas, que todas as senhas que eu faço, a minha esposa tem. A esposa do meu celular, a esposa do meu tablet, a senha do meu tablet, a senha do meu celular, a senha do meu computador, a senha da minha conta bancária, tem as senhas. Nós somos uma só carne, não é isso que diz a palavra de Deus? Mas quando a gente começa a esconder as coisas sorrateiramente, isso é o primeiro sinal de que pode vir um adultério por aí, certo? Seja um adultério físico mesmo, ou seja um adultério virtual, através de pornografias, seja o que for. É o primeiro sinal de que as coisas não estão indo bem, de que você pode estar caminhando para
uma vida de adultério. Então preste atenção a esse sinal. E se você esconde do seu cônjuge algumas coisas, passe a não esconder, tá bom? Dê as senhas para ele, dê as senhas para ela. Não deixe que o diabo te amarre nisso, porque isso é uma armadilha satânica para que ele coloque uma pessoa na sua vida para você adulterar. Esse é o primeiro grande sinal. O outro sinal de uma vida de adultério emocional, né? É quando você começa a defender um outro em demasia. Você começa a defender a outra pessoa de uma forma assim muito aguerrida. Nós cuidamos de um casal recentemente que o rapaz estava tendo a ex-noiva dele estava trabalhando no mesmo setor que ele. E ele estava defendendo essa ex-noiva quando a esposa vinha e conversava com ele e falava com a gente, olha, isso não pode, ele trabalhar no mesmo setor, ele tem que pedir transferência do setor, e isso é certo, ele tinha que pedir a transferência do setor para evitar, né, a aparência do mal, e ele defendendo a outra de uma maneira assim tão aguerrida, tão ferrenha. Ele era um advogado da sua ex-noiva, assim, de uma maneira tão intensa que a gente chegava a desconfiar de algumas coisas. Porque esse é um dos sinais. Quando você começa a defender o outro, quando você começa a defender a outra de uma maneira muito aguerrida, aquela pessoa que seu esposo ou que a sua esposa sabe que você está tendo algum tipo de amizade mais íntima, algum tipo de intimidade, e quando você começa a defender essa pessoa assim, de uma maneira muito ferrenha, muito intensa, né? Isso é um sinal. E aí você precisa tomar cuidado. Será que eu estou defendendo o outro, a outra, porque na verdade eu estou caminhando para ter algum tipo de relacionamento íntimo demais, para adulterar com essa pessoa? Será que a minha defesa vai nessa direção? É preciso pensar nisso, tá? Pode até ser que a sua esposa e que seu esposo estejam preocupados demais ou ciumentos demais, e que pode até ser que não tenha nada demais entre vocês, né? Entre você e sua colega de trabalho, mas se você a defende a sua colega do trabalho mais do que defende a sua esposa, isso já é problemático. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de situação, com esse tipo de sinal. Eu não estou falando do adultério, eu estou falando de sinais que apontam para um futuro adultério, tá? Não estou falando que você adulterou ou que você vai adulterar, não é isso não. Não é certeza de que você vai adulterar, mas é um sinal de que isso pode acontecer. Então fique atento a esses sinais. A maioria dos motoristas que cometem infrações no trânsito são motoristas que não estão atentos aos sinais. Às vezes a gente passa num radar que está lá escrito 80 km, 60 km, e a gente passa a 100, a 90 km. Por quê? Porque a gente não estava atento ao sinal, a gente não percebeu que tinha um sinal ali, senão a gente diminuía para não tomar multa. Então fique atento a esses sinais, tá? O terceiro sinal que eu gostaria de trazer hoje, que é um sinal de que esse adultério emocional pode estar acontecendo no seu casamento, é quando existe distância emocional do seu cônjuge.
Quando emocionalmente você está distante dele, distante dela. As coisas não estão bem, existem muitos conflitos e aí você se distancia. O relacionamento já não é mais o mesmo. Já aquele carinho que existia já não existe mais. Aquela palavra mansa e branda que existia já não existe mais. Aquele toque que existia, né? Mesmo quando vocês estão deitados na cama, aquele toque que existia, os pés juntinhos lá na cama, aquilo já não existe mais. Aí vai havendo esse distanciamento emocional e físico do casal. Isso é um sinal de que pode estar acontecendo ou vai acontecer algum adultério emocional. Como é que pode? Pode ser um sinal, sim, porque você tem um inimigo do seu casamento. Um inimigo que, quando o seu casamento não está bem, ele vai querer colocar outra pessoa para poder separar de vez. Um inimigo que, segundo Jesus, ele veio para roubar, matar e destruir o seu casamento. Né? Destruir a sua vida e o seu casamento. E você precisa ficar atento a esse sinal. Por quê? Porque se existe uma distância emocional entre você e o seu esposo, ou você e a sua esposa, tenha certeza que o inimigo vai colocar outra pessoa aí, porque vocês estão longe um do outro, vocês estão distantes um do outro. Aí o inimigo vem e coloca alguém aqui, ó, bem no meio, entre você e o seu cônjuge. Então não permita que essa distância emocional aconteça, pelo menos que não aconteça por muito tempo. Os conflitos virão, né? Vocês talvez fiquem distanciados aí, distantes há algum tempo, mas não permita que isso demore, mas que seja por alguns minutos, por algumas horas somente, mas que de novo essa ligação, né, esse vínculo se refaça. Por quê? Porque esse distanciamento emocional é um sinal de que pode ser que venha a acontecer um adultério na sua vida. Outro sinal de que de adultério emocional é o compartilhamento de intimidade com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Você agora compartilha a intimidade com outra pessoa. Aquela intimidade, aquelas coisas que só o seu marido sabia, você começa a compartilhar com outro homem, né? Você começa a dividir esse compartilhamento de intimidade. Isso é um sinal, tá? Isso é um sinal. Ah, mas o meu marido não conversa comigo, a minha esposa não conversa comigo, e nós estamos em conflito, e isso eu estou dizendo que é um sinal. Está em conflito, seu marido não compartilha com você, e você vai e compartilha com o outro, é um sinal de que você pode estar começando a entrar num adultério emocional. Então o que eu vou fazer? Se o meu marido não compartilha comigo, se minha esposa não compartilha as intimidades comigo, eu faço o quê? Você tem Deus, tá? Você tem Deus. Compartilhe com o Senhor. Outro, você tem conselheiros que vão te ajudar. Compartilhe com esses conselheiros essas coisas. Mas não procure outra pessoa do sexo oposto ao seu. Não compartilhe com um outro homem ou com uma outra mulher. Se você for homem, não compartilhe com uma outra mulher, uma colega de trabalho. Muito cuidado com o compartilhamento de intimidades. Por quê? Porque, como diz o salmista no Salmo 42, ele diz assim: um abismo chama outro abismo.
Se você compartilha uma intimidade agora, você vai compartilhar uma intimidade mais profunda depois. Se você compartilha isso, mais para frente você vai compartilhando intimidades muito pessoais que você deveria estar compartilhando com o seu cônjuge. Você agora encontrou um outro que está ouvindo essas intimidades que não deveria ouvir. Certo? Então esse é um sinal. E novamente, eu estou falando de sinais, não estou falando que você vai adulterar, estou falando que é um sinal para o adultério. Então tome cuidado com esses sinais. O último sinal que eu gostaria de falar que são os sinais desse adultério emocional é o distanciamento de Deus. Não só o distanciamento do esposo, da esposa, mas a distância de Deus. Quando você se distancia da sua vida devocional, quando você se distancia de Deus, certamente você está como uma presa fácil para o inimigo. Você está se comportando como aquele animalzinho, aquele cervo, né, que se separou do rebanho e agora está sozinho no meio da savana, pronto para ser devorado pelos leões. Essa é a imagem, essa é a figura. Você não pode ficar distante de Deus. Você não pode abandonar a sua vida devocional. Porque quando você fica distante de Deus, isto já é um sinal de alerta. Você virou presa fácil para o inimigo. Se você está distante do seu esposo, distante da sua esposa, e ainda assim, e mais ainda, está distante de Deus, aí você virou uma presa fácil para o inimigo colocar alguém na sua vida que vai te fazer cometer o adultério. Então não se distancie de Deus, fique próximo, continue com a sua vida devocional, leia a sua Bíblia, a palavra de Deus, esse alimento aqui, você precisa se alimentar da palavra todos os dias, leia a palavra, ore ao Senhor todos os dias. Mas o meu esposo não quer, ore sozinha. Minha esposa não quer, ore sozinho. Não é? Uma vez nós estávamos conversando com uma jovem senhora que estava reclamando que ela não ia na igreja porque o esposo não ia. O esposo não estava querendo ir na igreja, ela não ia. Mas o esposo não impedia ela de ir. O esposo deixava ela ir. Ele que não estava querendo ir, por algum motivo ou outro. E ela dizendo que ela não vinha na igreja porque ele não ia. Ela dizia assim: eu não sou solteira, eu sou casada, eu quero ir com meu esposo. Resultado, ela enfraqueceu também na fé. E eles se separaram. Por quê? Porque os dois enfraqueceram. E os dois ficaram ali como animais soltos do rebanho e foram tragados. O casamento foi tragado. Houve uma separação, ela não aceitou o conselho. Quando a gente dizia para ela: venha você, traga seus filhos, o seu marido não proíbe. Venha você, traga seus filhos. Porque se você se fortalece, você fortalece seu esposo. Não é isso que o apóstolo Paulo diz, e o apóstolo Pedro também diz nas suas cartas, que a mulher crente, ela santifica o esposo, ela fortalece o esposo, ela traz a luz para dentro de casa. Então, não se separe de Deus, não fique longe da sua vida devocional com o Senhor. Se seu esposo não quer, leia você, ore você.
Sua esposa não quer? Leia a Bíblia você, ore você, mas não fique longe, distante de Deus, porque isso é um sinal de que o adultério poderá vir a acontecer no casamento de vocês. Vou ler um último texto antes de encerrar essa live de hoje. Provérbios, capítulo 6, o verso 32, o autor bíblico diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. O autor bíblico diz assim que aquela pessoa que está adulterando é uma pessoa que está fora de si, tá? Está completamente emocionalmente perdida, racionalmente perdida, é uma pessoa completamente fora de si, tá? O autor bíblico fala isso. Quem comete adultério está fora de si. Só mesmo, ele diz, quem quer arruinar-se é que pratica o adultério. Você quer a ruína, não só do seu casamento, mas a ruína da sua família e a sua própria ruína? Então cometa o adultério. Cometer o adultério é ruína para todos os lados, em todos os sentidos. Então, simplesmente não faça isso. Concentre-se em Deus, fique atento a esses sinais, crie um relacionamento com Deus, viva o seu casamento para a glória de Deus. Era isso que eu queria dizer hoje para você. Se Deus permitir, amanhã eu retorno aqui para falar mais uma vez sobre como evitar ou como resolver conflitos conjugais. Que Deus te abençoe.